A passagem de hoje é Gênesis capítulo 30, versículos 35 a 43. Vamos ler juntos. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes, de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira. E teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém. Hoje, compartilharei a palavra de Deus com o título A competição entre tio e sobrinho. Embora tenham desaparecido, antigamente havia um tipo de loja muito comum em todos os bairros. Havia tantas videolocadoras quanto há lojas de conveniência hoje. Vocês se lembram? Em 1997, um homem sentiu-se incomodado com o aluguel de vídeos. Ele achava problemático ter que pagar multas por atraso e ter que devolver pessoalmente. Então, ele criou uma empresa. Essa empresa enviava DVDs pelo correio. Operava com uma taxa fixa mensal. Portanto, não havia multas por atraso. No início, todos duvidaram. Eles se perguntavam quanto dinheiro poderiam ganhar dessa forma. As grandes redes de videolocadoras até ignoraram a empresa. Como era de se esperar, 3 anos depois, em 2000, a empresa entrou em crise. Dizem que eles chegaram a procurar uma grande corporação e propuseram: comprem a nossa empresa. A resposta foi uma recusa. A empresa foi rejeitada, mas não desistiu. E em 2007, essa empresa tomou uma decisão historicamente importante. Decidiu abandonar corajosamente o negócio de DVDs, que ainda dava algum lucro, e seguir por um novo caminho chamado streaming. Em vez de alugar DVDs ou fitas de vídeo, permitiu que os membros assistissem a filmes e vídeos em tempo real pela internet. Qual vocês acham que foi a reação inicial das pessoas? Alguns diziam: a tecnologia ainda não está pronta. Outros diziam: as pessoas preferem discos a isso. E a maioria tentou dissuadi-los, dizendo que eles poderiam falir. De fato, essa escolha levou à diminuição de clientes. O preço das ações caiu inicialmente, e a mídia criticou a empresa, dizendo que era o seu fim. Mas eles acreditavam que os hábitos das pessoas mudariam. Finalmente, em 2020, tornou-se a maior plataforma do mundo, com 200 milhões de assinantes em 190 países. O nome dessa empresa é Netflix. Existem muitas escolhas que, à primeira vista, parecem tolas para as pessoas. Por que seguir o caminho estreito quando há um caminho largo? Por que trilhar o caminho do fracasso quando há um caminho para o sucesso? Por que seguir um caminho de perdas em vez de lucros? Existem escolhas que parecem assim para as pessoas. Mas, com o tempo, percebemos que não era o caso. Descobrimos que existem escolhas que acabam sendo avaliadas como sábias, como uma jogada de mestre. A passagem de hoje é exatamente esse tipo de história. Jacó claramente fez uma escolha que qualquer um veria como desvantajosa. Mas por causa dessa escolha, Jacó se tornou um homem bem-sucedido por esforço próprio,
estabelecendo-se e passando de um fugitivo sem um tostão para um homem de uma riqueza inimaginável. Vamos examinar juntos, através da passagem de hoje, como isso pôde acontecer. Todas as manhãs, estamos meditando na história de Jacó através do livro de Gênesis. Na semana passada, os filhos nasciam como se estivessem em uma competição. Deus havia prometido: darei a você descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E essa promessa estava se cumprindo lentamente. As pessoas não participaram com boas intenções ou bons corações, mas Deus era aquele que coopera para o bem. Eles puderam participar pela graça, à medida que a boa obra de Deus, que coopera para o bem, se manifestava. Na passagem de hoje também, não é que Jacó tenha feito uma escolha particularmente virtuosa ou cheia de fé. No entanto, Deus tornou essa escolha boa e virtuosa. Este é o cerne da história de Jacó hoje. O que importa não é o que uma pessoa escolheu, mas como Deus torna boa a escolha dessa pessoa. Esse é o ponto principal da passagem de hoje. Jacó agora pediu para deixar a casa de seu tio. Ele declara que voltará para sua terra natal. Seu tio tentou detê-lo. Ele não queria simplesmente deixá-lo ir, mas queria que ele ficasse mais tempo. Por quê? Por que o tio Labão tentou segurar Jacó? Porque enquanto Jacó trabalhava na casa de Labão, Labão se tornou um homem muito rico. Aqui está a razão pela qual Labão não podia deixar Jacó partir. Labão sabia muito bem que havia sido abençoado por Deus por causa de Jacó. Esta passagem estava na meditação de ontem, mas vamos ler juntos Gênesis 30, versículos 27 a 28. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Labão sabia muito bem por que havia se tornado rico. Foi por causa de Jacó que ele recebeu a bênção. Por isso, Labão estava ainda mais relutante em deixar Jacó ir. Então, ele faz uma proposta a Jacó. Fixe o seu salário. Ele lhe daria um salário, uma recompensa por seu trabalho a partir de então. Até então, Labão havia explorado Jacó de graça, sem lhe pagar um centavo. Ele o enganou prometendo Raquel e o fez trabalhar por 14 anos sem salário. Mas agora que Jacó estava tentando partir, ele decidiu dar-lhe o salário que não havia pago todo esse tempo, para manter Jacó ao seu lado e impedi-lo de ir embora. A partir de agora, começa uma guerra pelo salário entre o tio e o sobrinho. Esta é uma guerra entre quem tenta dar menos e quem tenta receber mais. O tio tentará dar o mínimo possível, e Jacó tentará receber o máximo possível. Jacó propôs como seu salário uma parte das ovelhas e cabras de Labão que ele estava cuidando. Então, deixem-me fazer uma pergunta. Se vocês fossem Jacó, que tipo de ovelhas e cabras pediriam? Se eu fosse Jacó, provavelmente consideraria maneiras de receber mais e pensaria em métodos para obter os animais mais fortes e melhores. E então pediria: por favor, dê-me estes. Então pergunto novamente: que tipo de ovelhas você escolheria para receber mais? Que tipo de ovelhas, se você propusesse, dê-me estas, resultaria em mais ovelhas se tornando suas? Mudando a pergunta, que cor vem à mente quando se pensa em ovelhas? E que cor de cabra vem à mente quando se pensa em cabras? Pela minha lógica, eu teria que escolher o tipo de ovelha e cabra que normalmente vem à mente para conseguir mais delas. Se você pensasse em uma ovelha de cor verde, que não se associa a ovelhas, ou uma cabra vermelha, que nunca viu, e pedisse por tais animais, Jacó nunca conseguiria ter mais. Quando pensamos em ovelhas, geralmente imaginamos ovelhas brancas. Embora, se você realmente vir uma ovelha, perceberá que ela não é tão branca assim. Geralmente pensamos em ovelhas brancas. Quando eu estava na universidade, por alguma razão, havia uma ovelha no campus. Quando a vi pela primeira vez,
percebi que era completamente diferente da ovelha que eu imaginava, da ovelha que eu havia desenhado em minha mente. Primeiro, a ovelha não parecia nada dócil. Eu até senti um pouco de medo ao passar por ela. Tive a sensação de que, se eu e ela brigássemos, eu perderia. E o que mais me surpreendeu foi que a lã da ovelha não era branca. Eu esperava uma ovelha branquinha, mas aquela estava tão suja, como se nunca tivesse tomado banho na vida, que não era de forma alguma a ovelha que eu imaginava. No YouTube, há vídeos de pessoas lavando ovelhas. Elas as mergulham em um rio ou lago e, depois disso, você pode ver a poeira e a sujeira se dissolvendo na água. De qualquer forma, temos uma imagem de ovelha em mente. Ninguém, ao pensar em uma ovelha, imagina uma com lã preta ou com manchas como um dálmata. O mesmo vale para as cabras. Ao pensar em cabras, você provavelmente imagina cabras pretas ou brancas. Você consegue imaginar uma cabra com listras como uma zebra? Uma cabra com manchas como uma vaca? As cabras que geralmente imaginamos não são assim. Então, pessoal, se vocês tivessem que escolher para ter mais ovelhas e mais cabras, que tipo de ovelhas e cabras seria melhor escolher? Entre as manchadas e as sem manchas, e no caso das ovelhas, entre as brancas e as pretas, qual lado você escolheria para ter mais ovelhas ou mais cabras? Certamente não seriam as manchadas ou, entre as ovelhas, as de lã preta. Mas que escolha Jacó está fazendo? Jacó está fazendo uma escolha muito peculiar. É Gênesis 30, versículo 32. Vamos ler juntos. Deixe-me passar hoje por todos os seus rebanhos e tirar do meio deles todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todos os bodes malhados e salpicados. Eles serão o meu salário. Como seu salário, Jacó escolheu, dentre as ovelhas, as malhadas, as salpicadas e as pretas. Jacó escolheu as ovelhas com manchas na lã e as de lã preta. Em suma, ele escolheu ovelhas com uma imagem completamente oposta à que temos de ovelhas. Ovelhas totalmente diferentes das que imaginamos. As ovelhas malhadas e as ovelhas pretas se tornariam de Jacó. O mesmo aconteceu com as cabras. Dentre as cabras, ele escolheu as salpicadas e as malhadas. As cabras mais comuns são as brancas, cobertas inteiramente de pelo branco, ou as pretas, cobertas de pelo preto. Mas Jacó escolheu as cabras com manchas. Esta é uma escolha verdadeiramente tola. A que ponto foi tola? Quando Jacó fez essa proposta, como seu tio Labão reagiu? O tio Labão não pensou duas vezes. Ele não hesitou por um momento. Foi uma escolha tão tola que ele imediatamente disse, ok, e aceitou na hora. No momento em que Labão ouviu a proposta de Jacó, ele aceitou. Ele julgou que era absolutamente vantajoso para si. Labão não para por aí. Ele usa mais um truque para tornar este jogo vantajoso ainda mais favorável. Vamos ler juntos os versículos 35 e 36 da nossa passagem de hoje. Nesse mesmo dia, Labão separou os bodes que tinham listras e manchas, todas as cabras que tinham manchas e salpicos, todas as que tinham algum branco, e todos os cordeiros pretos, e os entregou aos seus filhos. E estabeleceu a distância de 3 dias de viagem entre ele e Jacó, que continuou a cuidar do resto dos rebanhos de Labão. Labão não tem a intenção de dar nenhuma única das ovelhas ou cabras existentes. Ele separou as cabras manchadas e as ovelhas pretas que Jacó havia proposto, e rapidamente as entregou a seus filhos, e deixou apenas as ovelhas e cabras sem manchas para Jacó cuidar. Ele confiou a Jacó apenas os animais que ele não poderia ter, aqueles que não poderiam se tornar seu salário. Jacó agora se encontrava em uma situação em que não poderia receber como salário nenhum animal do rebanho que estava cuidando. Ele só poderia tomar como seus os animais que nascessem a partir daquele momento. E Labão distanciou os rebanhos por 3 dias de viagem para que os 2 grupos não se misturassem. A partir de então, a probabilidade de nascerem animais manchados entre as novas crias foi drasticamente reduzida.
Isso porque Jacó ficou cuidando apenas dos animais sem manchas, e como estavam a 3 dias de distância, os rebanhos nunca se misturariam. Esta é uma competição que Labão tem a vitória garantida. Jacó concordou em ficar apenas com os tipos de ovelhas e cabras que raramente nascem, e mesmo assim, agora estava isolado, e cuidando apenas daqueles que não poderiam ser seu salário. Mas, pessoal, o que vocês acham que aconteceu? Jacó acabou pobre, sem receber salário algum, como um mendigo? Aconteceu que apenas Labão se tornou um grande magnata explorando Jacó? Não foi isso que aconteceu. Animais manchados começaram a nascer, e não apenas o número aumentou, mas os animais de Jacó se tornaram mais fortes que os de Labão. Apenas os fracos se tornaram de Labão. Como isso aconteceu? A Bíblia registra como se Jacó tivesse manipulado algo com galhos de árvores. Será que as ovelhas e cabras realmente viram os galhos manchados que Jacó fez, tiveram seu DNA alterado e deram à luz mutantes? Na verdade, se isso é verdade ou não, se tais ovelhas poderiam nascer ou não é nada importante na passagem de hoje. O que é importante não é que truque Jacó usou para ter sucesso. O importante é que isso foi obra de Deus. A passagem está dizendo que não foi um bom resultado porque Jacó fez uma boa escolha. Mas a escolha de Jacó se tornou boa porque Deus a fez assim. Deus transformou a escolha de Jacó em uma escolha diferente, melhor, para que ele não voltasse de mãos vazias, para que pudesse receber a recompensa e a compensação por seu trabalho árduo. Para entender melhor a passagem de hoje, devemos nos lembrar de outra história registrada em Gênesis. Já conhecemos outra história de escolha que ocorreu entre um tio e seu sobrinho. Vocês se lembram? É a história de Abraão e Ló. Surgiu uma disputa entre Abraão e Ló. Aconteceu algo que os obrigou a se separarem. Abraão era o tio e Ló era o sobrinho. Portanto, Abraão era quem tinha a iniciativa de escolher primeiro. Mas Abraão cede essa iniciativa e prioridade ao seu sobrinho. As pessoas pensam assim: se você cede, está fadado a perder. Elas pensam que, se não ocuparem a boa terra, não poderão ter muito lucro. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. Abraão cedeu, mas não perdeu nada. Ele não ocupou a boa terra, mas não foi prejudicado. Por quê? Porque quem nos faz prosperar é somente o nosso Deus. Não é que desfrutamos da abundância por termos escolhido a boa terra, mas podemos ser abundantes porque Deus tornou essa escolha abundante. Isso também foi obra de Deus. A história da passagem de hoje é a mesma. Embora o tio seja agora um tio materno, a passagem de hoje também registra a história de um tio e seu sobrinho. Desta vez, é o sobrinho, e não o tio, quem segue o caminho estreito. Isso porque seu tio, ao contrário de Abraão, não apenas não cedeu, mas tentou enganá-lo e roubá-lo. Mas diante de tal tio, o sobrinho não perde nada. Ele não sofreu perdas. Pelo contrário, obteve um lucro surpreendentemente grande. O versículo 43 descreve a situação posterior de Jacó da seguinte maneira. Vamos ler juntos o versículo 43. Assim o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, de servos e servas, de camelos e de jumentos. O homem Jacó ficou extremamente rico e se tornou dono de grandes rebanhos, de servos e servas, de camelos e jumentos. É assim que a passagem de hoje termina. As pessoas dizem que não se pode prosperar escolhendo como Jacó. Elas pensam que, se alguém disser que tomará como salário tais animais, animais que não são a maioria, animais incomuns, não haverá muito para receber como recompensa. Mas Jacó prosperou. Por que isso aconteceu? Neste mundo, não existe apenas a maneira como as pessoas pensam. As coisas não funcionam apenas de acordo com o que as pessoas pensam. Não se prospera apenas escolhendo a boa terra. Não se perde apenas escolhendo as ovelhas e cabras que as pessoas não escolhem. Quem nos faz prosperar e nos impede de perder é somente o nosso Deus. A história
é o que esse Deus realiza. Se o nosso Deus nos faz prosperar, podemos prosperar. Se o nosso Deus, de uma maneira absurda, muda a cor da lã das ovelhas e cabras, elas se tornam nossas. Amados irmãos, as coisas que aconteceram entre o sobrinho e o tio em Gênesis são extremamente mesquinhas. São brigas infantis por um prato de comida, tentando não ser roubado, tentando não perder. Mas, nessa história infantil, vemos a lei de Deus. As pessoas podem dizer: coisas assim não acontecem só por fazer aquilo com os galhos. A cor dos animais não muda. Elas dizem: porque essa não é a lei da natureza. Mas nós descobrimos a lei de Deus, que supera as leis da natureza. Se Deus está conosco, uma ovelha que não poderia nascer pode nascer, e uma cabra que não poderia nascer pode nascer. Deus não está sob as leis da genética ou da natureza. Eu os abençoo em nome do Senhor para que creiam que Deus governa todas as leis deste mundo, incluindo as leis da natureza. Além disso, as pessoas dizem: se você fizer uma escolha como esta, está fadado a perder. Elas raciocinam, porque não é assim que as leis da economia funcionam. Mas podemos descobrir a lei de Deus, que transcende essas leis econômicas. Se Deus habita em nós, não perdemos, mesmo que não escolhamos a boa terra, mesmo que não escolhamos primeiro os bons animais. Nós podemos prosperar. Deus não está sob leis como as da economia. Eu os abençoo em nome do Senhor para que creiam no fato de que a lei de Deus rege e governa todas as leis econômicas. Amados, eu os abençoo em nome do Senhor para que creiam nesta lei de Deus e vivam sob ela. Mesmo que escolhamos menos em vez de mais, ou quase nada, Deus pode nos fazer prosperar. Mesmo que não escolhamos primeiro, mas depois, e assim não tenhamos outra escolha, se não selecionar a segunda melhor opção, ou até menos, nosso Deus é aquele que pode nos dar coisas boas, as melhores dentre elas. Eu os abençoo em nome do Senhor para que todos os nossos membros vivam confiando nesta lei de Deus, que é diferente da lei natural e da lei econômica, e fazendo as escolhas que agradam a Deus, não as que agradam às pessoas. Vamos orar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Pai Deus, ajuda-nos a viver uma vida que segue a lei de Deus, não uma que persegue as leis do mundo, as leis da natureza e as leis da economia. Que esta semana seja uma semana em que vivemos fazendo as escolhas que te agradam, de acordo com a tua lei. Vamos orar e avançar juntos. Senhor, obrigado. Vemos que há tantas leis do mundo em nós, nos preenchendo. Vivemos pensando que devemos escolher mais para ter mais, e que devemos escolher coisas melhores para prosperar mais. Mas ajuda-nos a crer que existe um Deus que torna boas as nossas escolhas, mais importante do que as escolhas que fazemos. Que sejamos pessoas que vivem segundo a lei da fé, que crê nesse Deus, e que sejamos pessoas que desfrutam de uma vida próspera por causa desse Deus. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu os amo e os abençoo. Vivamos fazendo as escolhas que agradam a Deus. Amém.